Buongiorno, meu povo! Estamos de volta depois de um tempo aí sumidos, mas hoje a gente trouxe um assunto que é curiosidade de muita gente, Sim. que é... Apartamento na Itália. É um tema que muitos já nos pediram e aí acho que chegou a hora da gente fazer isso. E antes da gente vir também, era um assunto que a gente tinha curiosidade de saber. Sim. Como que é um apartamento aqui, quais as diferenças do Brasil e principalmente como que é o processo também, né? Foi o nosso processo de aluguel, porque tem as burocracias, enfim. Logicamente que cada caso é um caso, mas a gente vai contar a nossa experiência para vocês. Da nossa experiência aí. Então, se você tem curiosidade sobre o assunto, fica nesse vídeo. Até o final. Então, bora começar do início, que é lá da porta da frente, né? Que a gente já tá aqui na sala, mas a gente quer fazer o negócio direito, né? Mostrar tudo... Setorizado. Exatamente. Começar do início. E eu vou até colocar umas imagens aí do antes, como que era o apartamento. E, gente, só um porquê aí, por que a gente sumiu esse tempo? Porque minha família estava aqui. Aí a gente estava aproveitando o máximo com eles, demos uma volta aí por algumas cidades. Passeamos bastante, fomos várias cidades aqui Montanha, praia, Roma, enfim. Foi muita coisa e aí por isso a gente não estava dedicando tanto ao canal. A gente estava vivendo muito e postando pouco. Exatamente, por causa que são poucos os momentos que a gente tem com eles, então tem que aproveitar ao máximo. Então, bora lá. Aqui a gente está no hall do nosso apartamento. Vou falar baixo, porque tem vizinhos, né? E aí, vou entrar. Esse é o nosso apartamento. Bem-vindos! Olha nós aí. Então, gente, aqui no nosso apartamento, de início, tem essa entradinha. Que é muito comum, né, nos apartamentos. O lugar para você poder colocar uma bolsa, né? Colocar um casaco, por causa do inverno. Sapato. Já coloca o sapato. Aqui na nossa casa a gente tem um hábito, né, de tirar o sapato e tem até uns... A gente oferece para as visitas ali um chinelinho. Um chinelinho, para manter a casa mais limpa possível. E principalmente eu acho que eles têm muito esse hábito também por causa do inverno, né? Eu acho que também da primavera, hein? O inverno por causa que você chega com o sapato de neve, molhado, enfim, você fica pisando na casa. E eu acho que a primavera é por causa dos pólens, hein? Que você traz menos pólen. Verdade. Pra quem não sabe, gente, o pólen na primavera aqui é um caos. Terrível, terrível. Alergia de todo mundo, até quem não tem, pega. Leandro fica péssimo. Enfim, então esse é nosso hall. Essa parede aqui, a gente nem pintou, né, amor? Essa continua a mesma de quando veio. Eu não sei se tá dando pra ver, ela tem até um glitter, gente. Não é uma coisa que eu amo. Tá vendo? Ela tem um glitterzinho. Não é uma coisa que a gente ama, mas... O apartamento era todo assim. E então isso já é um fato para eu falar com vocês. Quando vocês olham um apartamento, principalmente, né, procurando nos sites e tal, tem muito apartamento feio. Mas o negócio é que eles não sabem tirar foto, eles não sabem fazer propaganda de apartamento. Isso é uma coisa que a gente chegou à conclusão, né, amor? Porque todos eram horrorosos. Se a gente fosse com base na foto que eles colocavam, a gente não tinha alugado nada. Inclusive, vários no início a gente deixou de olhar, porque tava muito feio. Tava muito feio. E talvez eles tinham até um... Se a gente entrasse, desse o nosso toquezinho, se tornava um apartamento bem funcional, né? Então, quando vocês verem um ruim, se for do tamanho que você quer, né, do jeito que você quer, no bairro que você quer, vai lá visitar que vale a pena. Você tem que acreditar na capacidade dele, entendeu? No potencial dele. Porque a publicidade deles, eles não ligam muito. Não. Às vezes você vai ver o apartamento e ele vai estar cheio de roupa ali, jogada pro gente, chão, mas meio feio, enfim. Né? Tanto que o nosso aí, por isso que eu tava falando, ele tinha cor laranja, rosa, cinza, lilás, marrom. Então, cada cômodo era de uma cor. E aí, se a gente fosse basear nas cores que tava, a gente não tinha alugado. Verdade. Só que na hora que a gente entrou, a gente combinou.
não vamos focar nas cores que ele tá, né, amor? Verdade. Vamos ver como é que ele é, assim, se vai caber funcionalmente na nossa vida. Se sim, depois a gente mete branco em tudo e tá tudo certo. E foi isso que a gente fez. Vamos começar por aqui. Aí aqui tem a sala, que a gente... O antigo proprietário, eu tenho quase certeza que aqui ele fazia só de copa, né? Só de jantar e tudo. E a sala ele fazia em um dos quartos. A gente preferiu deixar tudo junto, porque para ficar com 2 quartos, senão a gente teria um quarto só. E aqui é a nossa varandinha. Aqui a gente colocou uma graminha sintética, para a gente sentir um pouquinho do verde, né? Mesmo sendo de plástico, a gente tem esse armário aqui também. Isso já era do proprietário. Já era do proprietário, que a gente coloca algumas coisas até arrumadinho, né, amor? A gente deixa menos. A gente deixa bem arrumadinho, organizado, alguns produtos de limpeza, enfim. Aqui tem outro armário também, que esse ali a gente já deixa algumas coisas mais do... Foi da obra. Da obra e tudo. É um cantinho que a gente quase não usa. Era lustre que estava no apartamento. Algumas coisas que a gente não queria utilizar do apartamento. Ah, tem ali também. A gente tirou. E lembrando que a gente pegou esse apartamento vazio. A gente que mobiliou ele inteiro. A única coisa que tinha era lustre em alguns cômodos. Sim. E a cozinha e o banheiro montado. O resto era totalmente vazio. É muito comum na Itália você ficar atento a isso, né? Porque às vezes o apartamento é voto, né? Não é arredato, né? Arredato. E a gente pegou esse, porque na verdade a gente não teve tantas escolhas, né, amor? No final a gente conta sobre isso, né? Beleza. Mas tem a parte boa e a parte ruim de pegar o vazio, né? É bom porque você coloca do seu jeito, mas é ruim porque você tem o gasto. E depois que você mudar, você tem que levar tudo também. Enfim, então vamos lá. Aí aqui na outra porta é a nossa cozinha, bem pequenininha, mas eu acho ok para 2 pessoas. E a cozinha já era toda montada, então esses armários já são todos do proprietário, forno, fogão, geladeira, enfim. A gente não precisou fazer nada aqui na cozinha praticamente, né? Só talher, utensílios e tal. E para quem não sabe, a cozinha na Itália fica escondida. A geladeira fica dentro do armário. Mas aqui a geladeira tá aqui dentro, o freezer tá aqui. E as louças lavadas ficam aqui, ó, também dentro do armário. E aí tem escorredor, né? Um escorredor aqui que você tira a água e joga na pia. É isso. São coisas diferentes que no Brasil eu não tinha visto ainda. E aí, aqui que eu acho que o antigo morador fazia de sala e a gente fez do nosso quarto. Ele é bem grande, eu achei os quartos bem grandes em comparação à sala, mas ok. Aí, ou seja, todos esses móveis que tem no nosso quarto, a gente comprou. E é até uma coisa legal, né, da gente indicar algumas lojas assim que a gente comprou, que eu acho que é dúvida que muita gente tem. A gente comprou esses móveis todos na Mundo Conveniência, e aí era cama, 2 criados, a cômoda, espelho, armário. Esses cômodos aqui, tem um lá do outro lado. Tem esse gaveteiro, né? Esse gaveteiro aqui, bem grandão. Já tinha um espelho. Espelho, aquilo. A cama, amor, levanta aqui só para mostrar que ela levanta. E ela é cama baú, né? E tá cheio de tralha. Cheio de coisa lá embaixo. Bem funcional, bem leve, né? Depois só encaixa. Já tá tudo ok. Então é no Mundo Conveniência. Que o quarto só que a gente comprou lá. As outras coisas foi Action, Maison, IKEA. Exato. E eu acho que só. O material dele, sim, é um material ok, sabe? É um material, assim, honesto pelo que você tá pagando, né? Porque é bem em conta, é um valor bem acessível. Eu acho que tem materiais bem melhores, né? Mas aí você vai gastar muito mais. Mas tem como você também economizar mais ainda, caso você também chegue aqui e de repente você vai a gente tem aqui o Súbito, que é um site, a gente vai colocar aqui na descrição. Esse Súbito é onde você encontra coisas usadas, né? E são usadas boas, mas tem usadas ruins também. E lá também tem muitas coisas de presente, regalo, né? Que eles colocam. Essa parte de regalo, né? Que a gente fala. Falando abrasileirado. Embrasileirei a palavra, mas o regalo, a única coisa que você vai ter que gastar
é de ir até o lugar para buscar, que aí os caras também tá te dando, mas não vai entregar na porta da sua casa, né? Você vai ter que ter uma condução para poder ir lá e buscar. Entra no site, fica lá atento, que sempre aparecem muitas coisas boas de mobília. No Marketplace do Facebook também tem. Bom, o Marketplace também tem muito presente, muito regalo. E aí o que a gente fez foi só colocar o LEDzinho ali atrás da cabeceira, aí demos Isso aí o nosso Action, toque. hein? Também a gente vai colocar aqui. Gente, Action é a melhor sitezinho loja. da Action, só para vocês poderem ter ideia do valor das coisas. É muito barato as Muito coisas. barato. Muito acessível. Vamos lá na varandinha? Vamos lá. Aí a gente tem essa varanda da frente também, além daquela de trás. E aqui que eu mostro aquele amanhecer das montanhas, que no caso hoje não tem, que tá tampada pelas nuvens. A gente colocou esse banquinho aqui, né, justamente para... Esse é IKEA, né, amor? Ficar aqui, esse banquinho aqui é IKEA. Ele fez barulho porque eu acho que a gente sentou uma vez até hoje, depois que montou. Tá ajustando ele ainda, né? Vai quebrar, não. E aqui é uma delícia de ficar, para poder ficar vendo a rua, ler um livro. Dá acesso ao outro quarto também, só que a gente tem que dar a volta porque aqui tá trancado. Aí voltando aqui para dentro, temos esse outro quarto, que no caso é nosso quarto de hóspedes, né, amor? É nosso quarto de hóspede, é nosso estúdio também, né? O nosso office, onde eu já gravei. Onde a gente grava, onde a gente trabalha, onde a gente edita, né? Suzana fica muito tempo aqui editando os vídeos, gente, por isso valoriza, compartilha, curte, comenta. Já deixa aí seu comentário, inscreve no canal. É um trabalho, sabe? É um investimento, a gente despende tempo, a gente despende, né, de estudar, ver como que vai ser as transições melhores para poder interagir com vocês, enfim. A gente está só aprendendo ainda, né? Mas eu acredito que a gente já está conseguindo entregar algo legal aí para os nossos seguidores. Enfim, aqui, que é aquela varanda que a gente falou que tem acesso ao outro quarto, né? É a mesma. Que é a mesma. Enfim, aqui é um pouco dos nossos Legos, que a gente gosta bastante. Esse aqui é do Walt Disney, de 100 anos. Tem mais para montar. Ali tem um pouco do meu cantinho. Todo mundo quem me conhece sabe que eu gosto de skate. Aqui tem o snowboard, que eu estou ainda terminando de montá-lo ainda. Falta o ataque, falta a bota. Aqui tem os pezinhos da Sua. A Sua usa muito esse espaço aqui para poder treinar. Ela, por causa da rotina de trabalho, etc., ela está preferindo nesse período treinar em casa e está dando super certo, né? Acho que dar certo ou não depende da disciplina de cada um, né? Aqui Suzana também faz um pouco de maquiagem. Esse espelho aqui tem uma luz. Esse espelho aqui foi ganhado, né? A mesa também. A mesa foi ganhada. Uma amiga nossa deu. Uma amiga nossa nos deu. O quadro também. Ela só esse quadro é patrocinado por ela. Essa mesa era preta, Suzana Pintei. Ali, o armário também era dela. Esse armário também era cinza. Ou seja, realmente é patrocinado por ela esse quarto, por ela e pelo marido. É a Lu e o Vini. Obrigada. A cama foi IKEA. A cama a gente comprou. É uma cama com os gaveteiros. Essa cama é muito legal, gente, porque ela vira cama de casal, né, amor? Exato. Como é que ela faz para virar cama? Puxa essa parte de baixo. Essa? Isso. Ah, é verdade. E o tapete aqui vai? Vai, pode ir, pode puxar. Peraí, deixa eu dar um leve aqui. Aí, ó. Você puxa ela. Aí eu puxo o outro ela não puxou toda, mas aí puxa e aí tem já os dois colchões que você coloca e ela vira cama de casal. Essa é IKEA. Essa não foi muito conveniente, não. Esse tapete, gente, é um caso de, né, ódio, amor e ódio, talvez. Porque eu não gosto dele, ele não combina com o quarto, eu acho que não tem nada a ver. Se tirar, não. Acho que não tem nada a ver, mas ele já era do proprietário. E aí eu queria um tapete pra cá, eu disse, vou colocar isso aí até comprar, e até hoje eu não comprei. Exato. Porque eu acho que ele não tem nada a ver, né? Esse trem preto dele aqui, ó, marrom. Aí depois a gente coloca outro clarinho. Na verdade, assim, né, o apartamento não é nosso, não faz sentido também a gente ficar mexendo muita coisa nele. Por exemplo, você falou aí do chão, né, do tapete. Eu gostaria de passar um verniz nesses tacos, né, que ele faz um pouco de barulho, de repente melhora o encaixe deles.
mas você também não fica investindo muito numa coisa que não é sua. Você mantém, deixa ela bem bonitinha, deixa ela bem funcional, cuidada, né? Mas eu acho, por exemplo, esse piso aqui também não é um piso que me agrada tanto. Mas eu acho ele bonito. A Su gosta dele, mas eu queria deixar mais aconchegante, de repente emendasse aqueles... Ele queria madeira em tudo, na verdade. Aquele madeira em tudo, né? Mas, enfim, também é uma coisa que, de repente, não vale a pena tanto você ficar investindo numa coisa que não é sua, né? Deixa cuidar e... isso é uma coisa, né, amor? O proprietário aqui, o dia que... A dona, né, na verdade. O dia que ela encontrou o Leandro no elevador... Eu convidei ela aqui para conhecer o apartamento, né? Para ela ver como que tava, como que a gente estava cuidando. E ela gostou muito. Ela ficou toda encantada, né? Com o nosso cuidado, com o nosso carinho. Isso melhora a sua credibilidade e seu relacionamento com o proprietário. Né? São pequenos detalhes que às vezes as pessoas falam assim, eu estou dentro do apartamento, eu faço o que eu quiser, eu estou alugando, eu estou pagando. Mas eu acho que é um mínimo, sabe? Até para melhorar o nosso relacionamento aqui na Itália, né? Acho que o relacionamento é a base de tudo, confiança. Ontem mesmo a gente precisou, ontem num sábado, ligamos pro proprietário, taparela não está funcionando, o cara foi lá, mandou um técnico aqui para nos ajudar, ou seja, isso tudo é relacionamento. Essa porta de cá é um depósitozinho, uma dispensa, né? Uma dispensa. Que no caso tá bem bagunçado, pode abrir, amor. Pode ser feito, sei lá, até de closet, enfim. Aí, a gente coloca caixa dos eletrodomésticos, se um dia a gente mudar já tem as caixas. Coisas, comida, alguns limpeza e 200 milhões de águas, que Leandro, ele, não sei, ele achou que a gente ia passar por um como é que chama? Não sei o que, zumbi? E aí ele comprou todas as águas que tinha no supermercado. Mas é bom, né? Porque senão você fica toda vez indo no supermercado, tem que trazer água. Aqui tem como você fazer, né? Tipo, comprar aquele filtro e purificar a sua própria água para utilização. As pessoas usam muito água de torneira aqui também, pode não tem beber, problema. Mas a gente não gosta. A gente prefere não, por causa que a gente não costuma muito com gosto, né? E aquela ali a gente gosta muito, e ela é muito barata, né? Eu pago €1 e compro um fardo com 6 litros, né? 6 litros, isso. Quer dizer, cada garrafa tem 1,5 litro. Um outro detalhe, que é muito comum aqui na Itália, que são os apagadores, acendedores, do lado de fora dos quartos, né? Dos cômodos, né? Você vai ver, é muito comum aqui. Ou então bem na entrada, enfim. Mas aqui a gente tem nosso banheiro. Nossa máquina isso é outra curiosidade, né? Máquina de lavar geralmente fica dentro do apartamento, dentro do banheiro. Sim, às vezes é máquina de lavar e máquina de secar, né? Aí tem isso aqui. O nosso apartamento, o sistema de aquecimento de água é através do boiler, né? Que é isso aqui. Esse boiler aqui é um boiler bem novo, e aí a gente acaba economizando um pouco na energia. Mas geralmente quando o boiler é muito antigo, sua conta de luz pode vir muito alta se essa ferramenta aqui for antiga. Isso é uma coisa de olhar, né, na hora de alugar um apartamento. É uma coisa de olhar, porque a gente teve 2 amigos que vieram para a Itália e as primeiras contas de luz deles vieram coisa de €600. Assim, verdade. Foi uma coisa terrível, sim, né? Os caras estavam organizados com o orçamento e aí veio aquela conta ali, desestabiliza tudo. Aqui também é outro ponto que eu queria ter colocado um box de vidro, mas não gosto das cortinas. Aqui é muito comum, né, ter a gente caiu naquela de novo, eu vou investir num box aqui para depois deixar, depois nem tem como tirar, enfim. Falei assim, vamos colocar só essa cortina, a capa é €5, a gente troca essa capa aqui, quase que de 2... é 10. 10. 10 duas ou 10 uma? 10 uma. 10 uma. Enfim, a gente pode trocar isso aqui mensal e você sempre fica com a capa limpinha, sem... Isso é outra curiosidade. Os banheiros aqui, a maioria são com banheiras embaixo do chuveiro. Essa banheira que a gente nunca usou para tomar banho na banheira, de banheira, né? Mesmo que a gente poderia ter usado, porque ela foi nova. Quando a gente chegou aqui, ele tinha apenas instalado ela. Mas a gente nunca... Não é um hábito nosso. Essa parte aqui que dá lá do outro lado, que é onde estava aquele armário que a gente mostrou vocês no início. Tá? Aqui é a nossa varandinha, né? Isso eu acho muito estranho, gente. Olha o tamanho da janela do banheiro. Ou seja, não dá para deixar muito aberta.
E taparela, que foi o que estragou no outro, é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela é embutida ali dentro, e aí eu desço a cortina, ó. É uma cortina de madeira. Tá vendo? É como se fosse um blackout, né, amor? É isso. Então, acho que a gente mostrou quem tá aqui. O Eiquinho. Eiquinho, isso aí é uma obra de arte do Davi, que é um brasileiro. Ele mora aqui já tem um tempo já, e ele faz isso com lápis de colorir. Gente, isso é com lápis de colorir. Olha a perfeição disso. Olha o olho do Eike, você vê que ele colocou o que estava refletindo na foto do olho do Eike. Não, enfim, é muito perfeito esse desenho. Essa aqui a gente queria colocar uma cadeira aqui, meio que aquelas de balanço, né? Só que acabou que a gente não queria mexer na estrutura, não queria mexer em nada. Essa aqui ficou super aconchegante, super gostosa. Todo mundo que chega aqui, principalmente para, às vezes, tirar o tênis, para poder andar na casa, adora deitar aqui. Que é bom. E, gente, isso aqui, ó, é uma coisa que a gente queria... Porque olha a cor, quer ver? Dá para tirar aqui. Era essa cor, o apartamento. Pensa. É laranjado, rosa, marrom. E aí, a gente, para tirar esse laranja, vocês sabem que a gente ia ter que passar 479 mãos de tinta. E aí a gente comprou isso aqui e colou. Isso a gente comprou na Amazon, né, amor? Pô, já tem 2 anos que tá aí, ó. E tá aí, colado, ó. Enfim, né, tem umas partes Foi que mais fácil para tampar o laranja. Tem umas partes que já não tá tão perfeitas, mas... Aí a gente colocou aqui na entrada e colocou atrás da televisão também, aqui, ó. Que aqui era marrom. Exato. Que era outro que ia ser difícil de tampar. A gente, na verdade, tampou aquela parte, cansou e colou o resto. Exato. Enfim. Mas é isso. É esse nosso apartamentozinho. Espero que vocês tenham gostado. A gente acha ele bem aconchegante. Se vocês quiserem saber preço de alguma coisa, coloca como pergunta aí nos comentários. Se a gente tiver ainda na memória o valor, a gente manda para vocês. Isso. Tá? Só lembrando de algumas coisas aqui, ó. Esse rack foi na IKEA. Essa mesinha foi na Maison du Monde. O tapete IKEA. O sofá Maison. O lustre IKEA. E por aí vai. Aqui IKEA. Exato. Essa mesa também Maison. As cadeiras foi na internet. Mesmo ali é Action, ó. E a gente já viu ele em várias lojas muito mais caro. É um valor muito alto, né? Coisa tipo de, às vezes, 40 euros, um banquinho pequenininho desse. Lá a gente comprou de 9 euros, né? Foi bem barato mesmo. Mas lá é coisa também que, por exemplo, você vai lá agora, não quer dizer que vai ter, porque vai mudando toda semana. Esse tapete na IKEA, eu me lembro que a gente pagou 49. É um tapete de 2 metros, né? 2 por 3. 2 por 3, né? Enfim. Agora ele já tá mais caro, porque a gente comprou na promoção, na verdade. Isso. Agora vamos contar um pouquinho do processo? Vamos, bora. Então, como que a gente começou como que foi quando a gente chegou? Porque esse é o segundo apartamento que a gente tá, não é o primeiro. E então, aí quando a gente chegou, primeiro a gente teve uma super indicação, né, num residência, que foi onde facilitou, era só um quarto-sala, né, que a gente fala no Brasil, quarto-sala, e aqui chama monolocal. Um kitnet, né? Tipo um kitnet. Enfim, mas ali era bem passageiro, né, a gente sabia que não era o que a gente queria ficar. E era a época que a gente tinha o Wake também, então era muito apertado para nós três. Foi a nossa primeira chegada, né? Pela primeira chegada, a gente aconselha, pega o que te aparecer, para depois você, com o tempo, né? Você, à medida que criou um pouco de relacionamento na Itália, aí fica mais fácil você achar uma coisa que é mais a sua cara depois. Porque no início, realmente é muito difícil você achar uma coisa. A gente sai de um padrão no Brasil, né? Falando da nossa realidade, que a gente tinha um apartamento, o apartamento era do nosso jeito. Enfim, você chega aqui, cara, uma realidade totalmente diferente. Às vezes você gosta do apartamento todo branco, né? Igual a gente gosta do apartamento mais claro. O primeiro, ele era todo vermelho. Mas... E assim, a gente compreende o porquê,
não encontrar no início, é como se estivesse chegando um cara de um outro estado na sua cidade no Brasil. A imobiliária, ela infelizmente, ela não dá tanta credibilidade para aquela pessoa, porque ela não conhece, ela não sabe o histórico, não sabe Não se tem um aquela, fiador, não sabe se aquela pessoa vai dar o cano, enfim. não tem um contrato de Não tem um trabalho. contrato de trabalho, o cara não tem conta no banco ainda. Qual que é a garantia que você está oferecendo, né, para o proprietário? Nenhuma. Ou seja, a gente começa a compreender por que é difícil alugar, né? Aí fala assim, mas eu tenho contrato no Brasil. Gente, mas é ainda assim diferente, porque eles não conhecem as leis do Brasil. Então, quem garante que esse trabalho seu você não vai perder amanhã, né? Para eles não entendem isso. Exato. Então, é complicado, dá para entender a parte deles. Mas a Itália é muito difícil para alugar. Gente, mas é compreensível. Né? E a gente tem ouvido também como que está no Brasil também, e não está lá muito também não está diferente. muito diferente. Pelo menos na cidade, que é uma cidade pequena, tá quase impossível de bem difícil de alugar um apartamento. Enfim, o conselho que a gente dá é assim, pega aquilo que for pelo menos ok para poder chegar e acostumar com as coisas, e depois, à medida que você for, a gente, por exemplo, a gente pegou sabendo onde que a gente queria chegar. Pegou aquilo ali, sabia que era passageiro, já ficou um período e já começou a procurar outro, né, amor? Que era o que a gente queria. Inclusive, para a gente chegar aqui nesse apartamento, a gente demorou 7 meses, né? Tem gente que acha com uma semana. Tem. Então, isso foi a segunda parte do processo, né? Isso que o Leandro falou do início aí é bem importante, né? De você não chegar querendo já achar, eu quero... Querendo ou não, a gente vem com a cabeça assim, não, eu quero um todo branquinho, todo novinho, todo não sei o quê, não. E aí você chega aqui, você fica frustrado porque a realidade não é essa, né? Você não consegue de primeira achar por causa de todos esses motivos que o Leandro falou. Talvez você vai achar numa localidade que não é legal, o apartamento é um pouco mais velho, assim, tudo na Itália é bem antigo, né? Mas o apartamento, talvez você pegue um que não seja reestruturado, né? Que é reformado. Então venha já com essa mentalidade de que o primeiro talvez não seja aquele sonho seu, mas que ao longo do tempo, quando você vai tendo, procura um emprego, acha um emprego, começa a ter mais relacionamento, a língua, o idioma está melhor, que isso também é muito importante para passar credibilidade. Por isso que a gente fala tanto de, gente, não venha sem o italiano, porque quando você não tem o idioma, você não consegue mostrar quem é você. Então, fundamental. Então, às vezes, você se mostra uma pessoa indecisa, uma pessoa insegura, mas não é que você é porque você não está conseguindo transmitir. Você não consegue usar as palavras certas. Exatamente. Ainda, né? Você não consegue então, você não passa credibilidade. Então, é outro ponto, o idioma e paciência. Quando a gente fala isso, não é querendo desanimar ninguém, né? A gente está falando de realidade, é uma possibilidade de acontecer tudo isso que a gente viveu, que a gente viu, mas que com você pode ser totalmente diferente também. Você pode chegar aqui, achar um apartamento top. Eu te desejo isso, inclusive. Não tenha problemas na hora de alugar, o cara confia com você de primeira instância. Enfim, esse é o meu desejo, esse é o que eu desejo para você, mas que a realidade não é bem essa. 90% a gente vê que não é assim. 90% a gente vê que é bem difícil, mas é possível. É possível. Principalmente se você vem com a cabeça já mais aberta, né, amor? Vem com o coração e a cabeça aberta. Porque a gente vê tanta gente chegando aqui e não respeitando o espaço deles. A cultura deles. A cultura deles. Os caras já estão aqui, os caras já têm um modo de viver, e aí às vezes a gente chega e quer impor o nosso jeito. E não quer dizer que o nosso é o certo. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Você veio para um outro país, você tem que vir com a cabeça aberta a aprender um pouco da cultura deles. É lógico que você não tem que perder sua essência. Eu não estou falando para você perder sua essência. A gente não perdeu a nossa essência, né? Mas a gente saber respeitar o espaço do outro, né? Ninguém chamou a gente para vir aqui para a Itália. É a gente que desejou vir, né? Eu acho que para você fazer isso acontecer e dar certo, eu acho que você tem que começar, igual a Suzana falou, com o coração e a cabeça muito aberta. Isso.
E aí, depois que a gente morou um tempo nesse, a gente ficou lá 1 ano, né, amor? Sim. Mas antes de completar esse 1 ano, a gente já começou a procurar outro apartamento, porque eu já estava com um trabalho, já tinha um contrato, Leandro também já estava com um trabalho, ele é partida IVA, que é o CNPJ do Brasil. Então, assim, a gente já, querendo ou não, já tinha aberto conta no banco, querendo ou não, a gente já estava, assim, um pouquinho mais na cultura deles, né? Um pouquinho mais podendo oferecer alguma coisa para o proprietário. E ainda assim era pouco para oferecer, né? E aí, falando em pouco, gente, tragam também a reserva financeira, né? Porque pode ser que você tenha que dar antecipado alguns aluguéis, enfim. Falando dessa segunda etapa já. Só antes de você falar isso, aí a gente começou a procurar e essa procura levaram 7 meses para achar. Porque a gente tinha exigências de tamanho, de localidade, de... Exigências que no início você não tem que ter. Não dá para ter. Não dá para ter, porque é difícil. Cara. E aí a gente já sabia que talvez ia ser mais demorado por causa que a gente tinha mais exigência. Então tem consciência de quanto mais coisa você quiser no apartamento do seu jeito, mais difícil vai ser. Pode falar. Assim, você já voltou lá atrás, né? Nessa segunda etapa, teve essa questões, né? Que a gente demorou esse período e nesses 7 meses a gente ligou para muitos apartamentos. A gente entrou em contato com muitos apartamentos. Era tipo entrar em contato com 10 por dia e às vezes um te responder. E olhe lá. Quando responde, né? Ou seja, a procura é grande. Né? De repente a gente também está falando de um grande centro, né? Uma cidade de 900 mil habitantes, que é Torino, é quase 900 mil habitantes. De repente, numa cidade menor, a realidade é diferente, né? A procura é menor e a oferta é maior. Mas a gente falando de cidade grande, a gente tem outros amigos também que foram para Milão agora recentemente, é a mesma coisa. Onde que a gente procurou, né? A gente, tanto imobiliária, Leandro ia, né, amor? Sim. Quanto pela internet, que eu acho que foi mais eficiente do que ir na imobiliária, não foi? Sim. Aí pela internet a gente procurou pelo imobiliare.it e pelo casa.it, né? Sim. Foram os dois assim que a gente buscava mais. Tem outros, mas para mim foram os dois mais eficientes. Eu vou deixar até qual que é o nome deles aí. E eu acho que uma pergunta que eles devem estar fazendo agora, falar assim: tá, mas foi 7 meses, mas vocês encontraram do jeito que vocês gostaram. Isso que importa. Mas espera aí. Tem um outro detalhe. Foram 7 meses, a gente encontrou do jeito que a gente queria, mas se a gente não tivesse a disponibilidade financeira que eles pediram, a gente não tinha pegado. Não. Né? Porque esse apartamento aqui, por exemplo, eles pediram uma entrada muito grande, né? Foi tipo uma antecipação de várias mensalidades para poder confiar na gente, né? Por exemplo, confiaram assim, né? Confiaram assim, né? Deixa eu ver se eles têm mesmo, né? E a gente conseguiu dar aquele aporte para melhorar a nossa credibilidade e assim eles nos aceitaram, né? Nesse processo de procura, igual o Leandro falou que a gente ligava para vários e praticamente não tinha resposta, era ligar todo santo dia e às vezes até para o mesmo, né? Sim. E aí tentar marcar, né? E, por exemplo, quando você entra nesse site, tem lá, enviar mensagem. Gente, não envia pelo site, por lá eles não respondem. O que eu fazia era olhar o apartamento, via as fotos pelo site deles e tudo, olhava o nome da imobiliária que tinha anunciado, jogava no Google a imobiliária e pegava o telefone dela direto. Então, eu pegava o telefone da imobiliária e ligava para eles, ou enviava mensagem, enfim. Mas pelo próprio site, eles nunca me responderam. Então, façam isso, é uma dica, né, que a gente deixa. E aí, nesses 7 meses, eu acho que a gente conseguiu visitar 3 a 4. Acho que foram 4. Né? Foi um Crocetto, um Santa Rita, esse... Foram 5, foram 5. E aí, teve alguns que a gente visitava, a maioria, no caso, a gente visitava e falava, nossa, não, gostei, tudo. E aí, o que a gente tem que fazer, né? A gente quer esse apartamento. Posso já depositar para vocês aí, já uma garantia que a gente quer ficar nesse? Elas falam assim, opa, calma. Calabreso, segura aí, pega leve aí, que não é assim não. Olha aqui, ó. Tinha uma lista. Passava aqui, ó, que esse é o número aqui, ó, é o número 50, tá? Já veio 49 pessoas visitar esse apartamento aqui. E o proprietário que vai escolher. E agora somos nós que vamos ver
cada perfil, qual o perfil que a gente quer que fique no nosso apartamento. Exatamente. Então, assim, era frustrante, né? Porque a gente tinha uma expectativa, mas não tem o que fazer, gente. É assim e paciência. E como se diz, né? Não vou dizer que eu não chorei, eu chorava demais por causa E disso. como se diz, você estava pelo menos com o seu mais ou menos garantido, você estava garantido o seu teto, é o que a gente fala. Chegou aqui, pega o que aparece e depois você vai procurar com calma. Porque se a gente tivesse, por exemplo, pagando um Airbnb ou pagando... Exato. Porra, ia ser muito dinheiro. Gente... Né? Porque a gente tava chorando, mas a gente tava chorando com a caminha para dormir, entendeu? Tava tudo ok. Com o nosso aluguel que era barato, nosso aluguel que era barato, que era pequenininho, a zona não era das melhores, né? Ou seja, a gente tava chorando, mas a gente tinha lugar de ficar. O problema é o cara ficar procurando demais, a reserva dele vai esgotando e ele vai chorando sem lugar para ficar. E aí, na hora que achar um, tem que dar aquela entrada que ele não consegue dar porque gastou tudo no Airbnb ou sei lá. Enfim, Então, pensem bastante nisso. E aí, quando a gente achou esse aqui, também tinha Quando a gente chegou aqui embaixo, gente, eu lembro a gente do outro lado da rua ali, e eu ainda falei com o Leandro assim, foi depois do trabalho. Eu disse assim, esse podia tanto dar certo, né? Porque eu já estava cansada. E o Leandro assim, não, se Deus quiser, vai dar certo. Deus tem a hora certa para tudo, né? Exato. Ele que planeja, ele que sabe a hora, a gente que fica ansioso. E aí a gente veio, visitou, desceu uma pessoa, a gente subiu, desceu a gente, subiu o outro, era desse jeito. E aí, depois que a gente visitou, ela falou assim, tá, a gente vai olhar e te responde. Passaram 2 semanas e nada. Eu tô assim, já não deu certo. Depois dessas 2 semanas, eu lembro, eu estava no trabalho, numa sexta-feira, a moça falou assim, aqui, o proprietário tá querendo conhecer vocês. Aí eu, opa, é uma esperança, né, gente? E eu disse, claro, pode ser amanhã. Ela disse, não, daqui 2 semanas. Eu disse, nossa, poxa, eu já estava ansiosa, já tinha demorado um tempo. Deu certo para nós, mas talvez ele conheceu outras pessoas que ele não quis antes. Isso. E aí a gente foi nesse dia na imobiliária, sentou com ele, conheceu, conversou. Eles gostam muito desse contato. Exato. Né? Isso para eles é fundamental. Gente. Por isso você tem que ter o italiano. É por isso que é importante o italiano. Eles não gostam da mensagem, eles gostam do ligar, eles gostam do falar pessoalmente para marcar, enfim. Isso conta muito. Aí imagina se a gente não conseguisse falar nada com ele, né? Não tivesse o idioma nem o mínimo possível. Exato. A gente ia passar qual credibilidade para ele? Com certeza ele não ia querer a gente, né? Exato. E aí, por quê? Porque ele pode pensar assim, as pessoas nem emprego ela vai conseguir, porque ela não consegue nem falar o idioma. Então, como é que ela vai, né, manter meu apartamento? Aí a gente foi, lembro que a gente colocou a melhor roupa. Colocou uma roupinha bem legal e tudo. Foi lá se apresentar. Isso. Era como se fosse uma entrevista. Né? E foi ele, a esposa e tudo. Mostrou os pontos dele, a gente mostrou os nossos, ele fez a proposta dele, a gente fez a nossa. E foi uma conversa bem legal. Ele ficou de responder. Aí isso era num sábado, né? Aí na segunda-feira, terça, não sei. Aí eles responderam falando que então tinha aceitado. Gente, foi um dia assim. Alívio, né? E aí depois começa a terceira parte, né? Que é deixar esse apartamento do jeito que vocês estão vendo, né? Do jeito que vocês viram. Que é igual eu falei, não era assim, né, amor? Foi eu e a Suzana, né, que pintou esse apartamento todo, né? Isso é uma coisa, que aqui é difícil contratar uma mão de obra assim. Tem, né? Tem. Se você vier muito organizado... Não, é difícil que eu falo porque é muito caro. Se você vier muito organizado, você vai ter dinheiro para pagar, né? Mas, assim, é uma mão de obra. A gente não queria gastar esse dinheiro, preferia investir nos móveis. Exato. Eu lembro que eu fiquei aqui até de madrugada, pintando apartamento, porque tinha que entregar o outro no outro dia, enfim. Mas deu tudo certo. E foi tão engraçado, por causa que nesse tempo que a gente ficou no outro, esse 1 ano, a gente não comprava nada pro outro. Porque o outro era todo mobiliado e, como eu falei, todo vermelho. E eu não me sentia em casa lá, e eu não tinha nem prazer em comprar as coisas, porque também não cabia, né? Nada que a gente comprasse. E aí a gente ia na Action, a gente já conhecia a Action nessa época, né? A gente ia, via as coisas e ficava assim, eu queria tanto isso. Lembro que a primeira coisa que a gente comprou foi aquele globo, que tá lá na sala, aquele mapa mundi, né? Assim, não, isso vai ser para casa nova. Foi a primeira coisa que a gente trouxe, né, para casa nova. E aí, quando a gente pôde comprar as coisas do nosso jeito, a gente tinha separado dinheiro para aquilo. Então a gente falou assim, não, é isso, a gente quer desse jeito, vamos comprar desse jeito, eu quero não sei o quê. A gente realizou o sonho. Verdade. E não, foi bem legal. Tá muito, a gente tá se sentindo muito Tem outras coisas que a gente quer, mas graças a Deus faz toda a diferença, né? Quando você consegue colocar o seu jeitinho nas coisas. Mas é com paciência, né, amor? Porque é a hora que você começa a se sentir em casa, né? A hora que você começa a pertencer.
Acho que... Mas com paciência, igual a gente falou. Ficamos aí 1 ano e pouco não se sentindo em casa, no local que a gente dormia, sim. Na cidade, não. A gente fazia o máximo para aliviar esse estresse, era passear, era andar, era... E é aquilo, né, que a gente fala muito também, que é curtir o processo, né? Tá ruim ali dentro de casa por enquanto, sai de casa, que não é a coisa que você quer e tudo, mas a gente vê pessoas que ficam só dentro de casa, ficam 4 meses, chega aqui, fica 4 meses dentro de casa, não conhece a mole antonelliana, né? Não conhece a Superga, não conhece, enfim. Se você conseguir, né, nesse período de adaptação, curtir o processo, é o mais indicado que a gente fala, porque é só dessa forma que você vai conseguir pertencer, que você vai conseguir se adaptar, que você vai conseguir respeitar o espaço do outro. Caso contrário, você vai estar querendo viver o seu Brasil aqui dentro, né? Do seu jeitinho, né? Isso, eu acho que a gente sanou bastante dúvidas aí, né? Não sei se foram assim, todas. Sempre tem dúvida, né? Só deixar aí pra gente inscrito, que a gente tenta responder mais. Dependendo se forem muitos, a gente faz uma parte 2 do vídeo, né? Isso. Mas espero que vocês tenham gostado da nossa casinha, do nosso processo. É aquela coisa, o processo é único, cada um vai viver totalmente diferente um do outro. O nosso foi esse, demorou esse tempo, pode ser que o seu demore mais, pode ser que demore menos, esperamos que demore menos. Boa sorte para vocês e que vocês tenham paciência para curtir o processo e que no final tudo vai dar certo. Não esqueçam de comentar, deixar sua curtida, inscrever no canal, chamar mais gente para cá. Isso, quem chegou até no final, coloca aí, ó, finalmente o apartamento. E é isso, meu povo, até a próxima. Valeu, tamo junto.